Alguma vez acordou, sentiu aquele cheirinho familiar de bacon a estalar na frigideira e pensou: este é o melhor começo para o meu dia? É um ritual para muitos de nós, um conforto que nos acompanha há décadas. Mas e se eu lhe dissesse que esse ritual, essa pequena alegria matinal, pode estar secretamente a roubar-lhe a energia, a enfraquecer os seus músculos e a prepará-lo para uma quebra de açúcar a meio da manhã que o deixa a sentir-se com mais de 60 anos, e não no bom sentido? É uma realidade dolorosa de encarar. Sentimos que o nosso corpo já não responde como antes, que a recuperação é mais lenta, que os picos de energia são seguidos por vales profundos de cansaço. Culpamos a idade, mas muitas vezes a resposta está mesmo no nosso prato, logo pela manhã. A verdade é que depois dos 60, o nosso corpo precisa de um tipo muito específico de combustível para construir e manter a massa muscular, para manter a mente afiada e a energia estável. E não é o bacon. Neste vídeo, vamos descobrir que proteína é essa e explorar alternativas deliciosas e fáceis que vão revolucionar as suas manhãs, fortalecer o seu corpo e dar-lhe a vitalidade que pensava ter perdido. Continue a assistir, porque a última sugestão vai deitar por terra tudo o que pensa saber sobre um pequeno almoço saudável. Vamos começar por desmistificar uma coisa muito importante. O problema não é a proteína em si, mas sim o tipo de proteína e o que a acompanha. O bacon, o chouriço, as salsichas, são carnes processadas. O seu sabor delicioso vem com um custo elevado, especialmente para nós. Estão carregados de sal, o que pode fazer disparar a tensão arterial, um inimigo silencioso que muitos de nós combatemos. Contém conservantes como nitratos e nitritos, que, quando aquecidos a altas temperaturas, podem formar compostos que não são amigos do nosso corpo a longo prazo. E, claro, a gordura saturada. Um pouco é necessário, mas a quantidade que encontramos nestes alimentos pode contribuir para a inflamação, aquela sensação de rigidez nas articulações pela manhã e para problemas de colesterol que o seu médico tanto lhe avisa. Pense em como se sente uma hora depois de um pequeno almoço pesado com estas carnes. Sente-se leve e cheio de energia, ou sente uma certa moleza, uma vontade de se sentar e não fazer mais nada? O nosso corpo gasta uma energia imensa a digerir estes alimentos, energia essa que poderia ser usada para passear, para brincar com os netos ou para se dedicar aos seus passatempos. Então, qual é a alternativa? Qual é esta proteína que funciona melhor? A resposta não é uma única comida mágica, mas sim um princípio. Escolher proteínas limpas, de alta qualidade e fáceis de digerir, que o corpo possa usar eficientemente para se reconstruir. E o campeão indiscutível desta categoria é o ovo. Sim, o humilde ovo. Durante anos, os ovos foram os vilões, acusados de aumentar o colesterol. Mas a ciência evoluiu, e hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O verdadeiro culpado são as gorduras saturadas e trans, e não o colesterol de um ovo. O ovo é o que os especialistas chamam de proteína completa. Isto significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais, os blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que são vitais para reparar tecidos e, mais importante ainda, para construir e manter os nossos músculos. Depois dos 60, enfrentamos um processo natural chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada com a idade. Combater isto é talvez a coisa mais importante que podemos fazer pela nossa longevidade e independência. Músculos fortes significam melhor equilíbrio para evitar quedas, um metabolismo mais rápido e a força para carregar as compras, levantar os netos e viver a vida sem limitações. 2 ovos ao pequeno almoço fornecem uma dose fantástica desta proteína de alta qualidade. Além disso, as gemas são ricas em colina, um nutriente crucial para a saúde do cérebro e para a memória, e contém vitamina D, que ajuda o corpo a absorver cálcio para manter os ossos fortes. A chave está na preparação. Em vez de fritar os ovos em muita manteiga ou óleo, experimente os cozidos.
Um ovo cozido é um pacote perfeito de nutrição, fácil de preparar e pode até ser cozido na véspera. Ou talvez escalfados, com a gema a escorrer sobre uma fatia de pão de centeio integral. Ou mexidos suavemente numa frigideira antiaderente com um fio de azeite. Imagine começar o dia com 2 ovos mexidos, talvez com um pouco de espinafre murcho, misturado para um extra de vitaminas. Compare a sensação de leveza e energia sustentada que isto lhe dá com a sensação pesada do bacon. É uma diferença da noite para o dia? A Dessa Amélia, uma senhora de 72 anos que conheço, costumava comer sempre uma sandes de pão branco com fiambre. Sentia-se sempre cansada por volta das 11 da manhã. O médico sugeriu que ela trocasse o fiambre por 2 ovos cozidos. No início, ela achou estranho, mas decidiu experimentar. Ao fim de uma semana, ela disse-me que parecia outra pessoa. Tinha energia para a sua caminhada matinal e ainda para tratar do seu jardim sem precisar de uma cesta à meio da manhã. Esta mudança simples transformou a sua qualidade de vida. Portanto, o primeiro passo é este. Substitua a carne processada pela proteína perfeita da natureza. É mais barato, mais saudável e o seu corpo vai agradecer-lhe com uma vitalidade renovada. Mas os ovos são apenas o começo. Há um mundo de opções deliciosas e potentes que podem transformar as suas manhãs, especialmente quando não lhe apetece ligar o fogão. Vamos falar de algo que talvez já tenha no seu frigorífico: o iogurte grego. Atenção! Não é um iogurte qualquer. O iogurte grego natural, sem adição de açúcares, é uma verdadeira potência nutricional. O processo de fabrico do iogurte grego remove a maior parte do soro de leite, resultando num iogurte muito mais espesso, cremoso e, o mais importante, com quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Uma pequena taça pode fornecer-lhe entre 15 a 20 gramas de proteína de alta qualidade. Esta proteína é essencial para a reparação muscular durante a noite e para lhe dar uma sensação de saciedade que dura toda a manhã, evitando aqueles desejos por bolachas ou pão a meio da manhã. Mas os benefícios não ficam por aqui. O iogurte grego está repleto de probióticos, as famosas bactérias boas. A saúde do nosso intestino é fundamental para a nossa saúde geral, especialmente à medida que envelhecemos. Um intestino saudável significa uma melhor digestão, menos inchaço e gases, e uma absorção mais eficiente dos nutrientes dos alimentos. Além disso, o nosso intestino está diretamente ligado ao nosso sistema imunitário e até ao nosso humor. Manter o nosso microbioma intestinal equilibrado é uma das melhores coisas que podemos fazer pela nossa saúde. E não nos podemos esquecer do cálcio. O iogurte grego é uma fonte fantástica de cálcio, crucial para prevenir a osteoporose e manter os nossos ossos fortes e resistentes a fraturas. Como torná-lo num pequeno almoço delicioso? É muito simples. Pegue numa taça de iogurte grego natural. Junte uma mão cheia de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas. Estes frutos são baixos em açúcar e repletos de antioxidantes que combatem a inflamação no corpo. Adicione algumas nozes ou amêndoas partidas por cima. Estas fornecem gorduras saudáveis, que são ótimas para o coração e o cérebro, e fibra extra. Se gostar de um toque de doçura, um fio de mel ou uma pitada de canela, que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, é tudo o que precisa. Em menos de 2 minutos, tem um pequeno almoço completo, delicioso e incrivelmente nutritivo. Outra opção fantástica, e muito portuguesa, é o requeijão ou o queijo cottage. Estes queijos frescos são leves, mas extremamente ricos em proteína. O requeijão, em particular, é uma fonte maravilhosa de caseína, um tipo de proteína de digestão lenta. Isto significa que liberta os seus aminoácidos lentamente na corrente sanguínea, fornecendo aos seus músculos um fluxo constante de alimento durante várias horas. Isto é perfeito para prevenir a perda muscular e mantê-lo saciado até a hora do almoço. Pode barrá-lo numa fatia de pão de mistura ou de sementes, juntar umas rodelas de tomate, uma folha de manjericão e um fio de azeite. É um pequeno almoço mediterrâneo clássico, simples e delicioso. Ou, se preferir uma versão mais doce,
Misture o requeijão com um pouco de canela e uns pedaços de pera ou maçã. Agora, para quem prefere uma opção mais substancial e quente, especialmente nos dias mais frios, as papas de aveia são uma escolha excelente. Mas há um truque para as tornar numa verdadeira fonte de proteína. A aveia por si só é rica em hidratos de carbono complexos de libertação lenta e fibra solúvel, ótima para baixar o colesterol. Para elevar o seu teor proteico, o segredo está nas sementes. Enquanto prepara as suas papas de aveia, adicione 1 ou 2 colheres de sopa de sementes de chia, sementes de linhaça moída ou sementes de cânhamo. Estas pequenas sementes são gigantes nutricionais. Não só adicionam uma quantidade significativa de proteína vegetal, como também são das melhores fontes de ácidos gordos ômega 3, essenciais para a saúde cerebral, para reduzir a inflamação nas articulações e para proteger o coração. Cozinhe a aveia com água ou leite, junte as sementes e sirva com banana fatiada e umas nozes. É um pequeno almoço que aquece a alma, sacia a fome e nutre cada célula do seu corpo. O Sr. Joaquim, um vizinho meu com 78 anos, sofria de obstipação crônica. Ele comia sempre o seu pão branco com marmelada. Sugeri-lhe que experimentasse as papas de aveia com linhaça. Ele torceu o nariz, mas a esposa insistiu. Ao fim de 2 semanas, ele veio ter comigo e disse com um sorriso que o seu intestino estava a funcionar como um relógio suíço e que se sentia muito mais leve e com mais energia. Estas pequenas mudanças, a escolha de um iogurte grego em vez de um iogurte açucarado, ou a adição de sementes às papas de aveia, podem parecer insignificantes, mas o seu efeito acumulado na nossa saúde e bem-estar é verdadeiramente profundo. Agora falamos de ovos, iogurte, queijo, aveia, todas excelentes opções. Mas e se eu lhe dissesse que uma das melhores, mais eficazes e talvez mais surpreendentes fontes de proteína para o seu pequeno almoço pode ser algo que normalmente reserva para o almoço ou para o jantar? Prepare-se, porque esta ideia pode parecer estranha no início, mas faz todo o sentido do ponto de vista biológico. A proteína que funciona ainda melhor pode ser, simplesmente, as sobras do jantar da noite anterior. Sim, leu bem. Um pedaço de peito de frango assado, uma posta de pescada cozida, um pouco de carne de vaca estufada ou mesmo uma concha de sopa de lentilhas ou feijão. A ideia de que existem alimentos de pequeno almoço é, na verdade, uma invenção de marketing relativamente recente. Durante séculos, e em muitas culturas ao redor do mundo ainda hoje, a primeira refeição do dia era simplesmente comida. Comida real, nutritiva, que sobrava da noite anterior. O nosso corpo não sabe que horas são. Não sabe que frango é para o almoço e cereais são para amanhã. O que ele sabe é que, após um jejum de 8 a 10 horas durante a noite, ele precisa urgentemente de proteína de alta qualidade para parar o processo catabólico, que é a quebra de tecido muscular para obter energia. Pense nisto. Quando acorda, os seus músculos estão famintos. Alimentá-los com um pequeno almoço açucarado, como pão branco com doce ou cereais de caixa, é como tentar construir uma parede de tijolos com açúcar. Não funciona. O corpo recebe uma onda de açúcar, o pâncreas liberta insulina para lidar com ele, e pouco depois, o açúcar no sangue cai a pique, deixando-o com fome, irritado e com desejos por mais açúcar. É um ciclo vicioso. Agora imagine começar o dia com 100 gramas de peito de frango grelhado. O que acontece? O seu corpo recebe uma dose maciça de proteína pura e aminoácidos. Isto imediatamente sinaliza aos seus músculos para pararem de se decompor e começarem a reparar-se e a construir-se. Não há pico de açúcar no sangue. A energia é libertada de forma lenta e constante. A sua fome fica controlada durante horas. A sua clareza mental melhora porque o seu cérebro não está a passar por uma montanha-russa de açúcar. Isto é particularmente crucial para combater a sarcopenia. Os estudos mostram que distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia é muito mais eficaz para a síntese muscular em adultos mais velhos do que consumir a maior parte dela numa única refeição, como o jantar.
Ao iniciar o dia com uma dose sólida de proteína, está a dar ao seu corpo a melhor oportunidade possível para manter a sua preciosa massa muscular. Além de ser incrivelmente eficaz, é também extremamente prático. Quantas vezes não sabe o que fazer com aquele bocado de peixe que sobrou? Aquecê-lo e comê-lo com umas rodelas de tomate ou ao lado de um ovo mexido é um pequeno almoço de campeão que demora 2 minutos a preparar. Reduz o desperdício alimentar e poupa-lhe dinheiro. Sei que pode parecer pouco convencional, mas desafio-o a experimentar. Um dia, em vez do seu pequeno almoço habitual, coma uma pequena porção do seu jantar saudável da noite anterior. Observe como se sente às 10 horas, às 11 horas, ao meio-dia. Repare na sua energia, na sua fome, na sua concentração. A diferença pode ser absolutamente transformadora. Então, como vimos, transformar a sua manhã e o seu bem-estar não se trata de sacrifícios ou dietas complicadas. Trata-se de fazer escolhas mais inteligentes e de voltar a ouvir o que o nosso corpo realmente precisa. Seja começando o dia com a simplicidade nutritiva de um ovo cozido, a cremosidade de um iogurte grego que cuida do seu intestino, a força das sementes nas suas papas de aveia, ou até mesmo com a surpreendente eficácia de aproveitar as sobras do jantar, o objetivo é sempre o mesmo: dar ao seu corpo o combustível certo para prosperar, para se reconstruir e para lhe dar a energia para viver cada dia ao máximo. Lembre-se, cada pequena mudança é uma vitória. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Talvez amanhã experimente trocar o bacon por um ovo. Depois de amanhã, adicione umas nozes ao seu iogurte. O importante é começar. O seu corpo aos 60, 70 ou 80 anos tem uma capacidade incrível de se curar e fortalecer, se lhe dermos as ferramentas certas. Adoraria saber o que pensa. Qual é o seu pequeno almoço preferido? Já experimentou alguma destas ideias? Ou talvez a ideia de comer as sobras do jantar? Partilhe as suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua história ou a sua pergunta pode inspirar e ajudar outra pessoa nesta jornada. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver a sua melhor vida depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha que fazemos todos os dias, a começar pelo nosso prato. Um grande abraço e até a próxima.